Por que razão os políticos africanos se agarram ao poder? Uma análise profunda. África. Um continente vasto, rico em cultura, diversidade, história e esperança. Mas também marcado por décadas de instabilidade política, conflitos e, acima de tudo, pela permanência prolongada de líderes no poder. Porquê? O que leva tantos políticos africanos a resistirem ferozmente à alternância democrática? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa realidade. Analisaremos causas históricas, fatores culturais, económicos e políticos. E, claro, traremos exemplos concretos de países como Angola e Moçambique. Prepare-se para uma viagem intensa e necessária. A herança colonial. Para compreendermos o presente, temos de revisitar o passado. Durante séculos, o continente africano foi repartido entre impérios europeus. França, Inglaterra, Portugal, Bélgica. Cada potência implantou um sistema de administração altamente centralizado e autoritário. O governador era tudo. Leis, justiça, economia, nada escapava ao seu domínio. Quando a independência chegou, nas décadas de 1950 a 1970, muitos líderes africanos, como Agostinho Neto em Angola ou Samora Machel em Moçambique, herdaram essas estruturas. Não construíram democracias plenas, adaptaram o modelo colonial para se manterem no topo. Em muitos casos, a ideia de alternância no poder nem sequer foi colocada em cima da mesa. O culto à personalidade. Outro fenómeno consolidou a perpetuação dos líderes, o culto à personalidade. Após a independência, os presidentes tornaram-se símbolos vivos da libertação nacional. Em Angola, José Eduardo dos Santos governou por 38 anos. Em Moçambique, Armando Guebuza reforçou a centralização do partido no Estado. Praças, monumentos, feriados nacionais, tudo girava em torno da figura do líder. Desafiá-lo era sinônimo de traição à pátria. Pausa curta. Assim, pouco a pouco, criou-se a noção de que sem aquele líder, o país ruiria. E essa crença é ainda hoje uma das maiores barreiras à renovação política em África. Corrupção e interesses económicos. O poder político em África, muitas vezes, confunde-se com poder económico. Controlar o Estado significa controlar as minas, o petróleo, a terra, os contratos públicos. É uma questão de sobrevivência, mas também de enriquecimento. Em Angola, após a Guerra Civil, o acesso aos recursos do petróleo tornou-se o principal instrumento de manutenção no poder. O mesmo aconteceu em Moçambique com o gás natural e a exploração mineira. E não é apenas o chefe de Estado que beneficia. São redes inteiras de ministros, generais, empresários, um sistema que se autoalimenta. Instituições fracas. Quando os tribunais não são independentes, quando o parlamento é apenas decorativo e quando a imprensa é controlada, é fácil prolongar mandatos. Mudam-se as constituições, adiam-se eleições, criminaliza-se a oposição. Em Moçambique, vimos recentemente processos de revisão constitucional para facilitar o controlo do executivo. Em Angola, durante décadas, o MPLA dominou o sistema político, económico e mediático quase sem oposição real. Numa democracia frágil, quem está no poder cria as regras para lá permanecer. A cumplicidade internacional. Mas não são apenas fatores internos. As grandes potências, europeias, americanas, asiáticas, preferem muitas vezes negociar com regimes estáveis, mesmo que autoritários, do que com democracias imprevisíveis. Quantos líderes africanos são recebidos de braços abertos em capitais ocidentais, apesar dos relatórios de violações dos direitos humanos? Quantos regimes recebem apoio militar ou económico em troca de estabilidade e acesso a recursos naturais? A hipocrisia internacional também sustenta os mandatos eternos. Casos de Angola e Moçambique. Angola. Durante o governo de José Eduardo dos Santos, Angola consolidou-se como uma das economias que mais crescia em África. Mas esse crescimento mascarava desigualdades brutais. As riquezas do petróleo beneficiaram uma elite política e empresarial, enquanto milhões continuavam a viver na pobreza extrema. O controle dos média, da justiça e das forças armadas permitiu manter a estabilidade política e prolongar o poder por décadas. Moçambique. Após o fim da Guerra Civil, Moçambique viveu um período de esperança democrática. Mas escândalos de corrupção, como o das dívidas ocultas,
que arruinaram a economia e prejudicaram milhões, demonstraram a fragilidade institucional. O Partido Frelimo, apesar de eleições periódicas, manteve-se como força dominante, muitas vezes com práticas questionáveis. Ambos os países exemplificam o dilema africano: estabilidade política à custa da verdadeira alternância democrática. As consequências. A perpetuação dos líderes no poder gera consequências profundas. Cria desconfiança nas instituições. Alimenta ciclos de pobreza e exclusão. Incentiva a repressão e limita a liberdade de expressão. Estimula a imigração em massa de jovens talentos. Um continente tão rico em recursos humanos e naturais não pode florescer enquanto o poder for um fim em si mesmo e não um meio para servir o povo. O futuro de África. Mas há sinais de mudança. Jovens africanos, educados, conectados ao mundo, exigem transparência, justiça, liberdade. Novos partidos, movimentos cívicos e vozes independentes começam a emergir, de Dakar a Luanda, de Maputo a Accra. O caminho será longo e duro. Mas cada passo, cada voz levantada, cada eleição disputada, é um tijolo a mais na construção de uma nova África. Uma África onde o poder seja uma missão, não um privilégio.